Olá, meu nome é Cristina Malaquias. É um prazer estar aqui gravando esse vídeo para o CICID 2023 sobre o artigo das linguagens documentadas, LDs, aos sistemas de organização do conhecimento, SOCs, produzido em parceria com o Francisco Paleta. Somos da Universidade de São Paulo, no Brasil. Eu sou doutoranda em Ciência da Informação e o professor Paleta é meu orientador. O próximo slide traz um panorama geral do artigo. O objetivo de ter slides descritivos como esse é permitir que as pessoas pausem o vídeo e leiam o conteúdo, caso assim desejarem. Esse artigo é um estudo exploratório dos tipos de softwares, suas funções, semelhanças e diferenças entre eles. Também são abordadas as relações semânticas entre os conceitos e o reflexo que determinadas escolhas na organização do conhecimento podem levar para a experiência do usuário. O artigo justifica por que o termo Sistema de Organização do Conhecimento, SOC, é mais preciso do que linguagem documentada, LDs e correlatos. Vamos prosseguir e verificar o passo a passo que levou a essa conclusão. LDs são sistemas de símbolos construídos e padronizados para tornar possível a comunicação do vários sistemas. Tornar possível como? Estabelecendo um plano comum com função de mediação entre eles, ou seja, a linguagem natural é transformada em linguagem documentada. Essa transformação ou indexação se dá por meio da redução ou neutralização de redundância, ambiguidade, polissemia, variações particulares. A LD opera em dois eixos: paradigmático, que considera a semântica, e o sintagmático, que considera a sintaxe. Como resultado, para assumir a função de mediação, a LD possui vocabulário controlado e as palavras são termos que representam conceitos. Observamos o emaranhado de linhas da figura para representar a ideia de que um conceito ele não existe sozinho, mas existe na sua relação com os demais. Com o tempo, abandonou-se a pretensão de alcançar todo o universo do conhecimento, em detrimento da identificação de um domínio, um recorte da realidade. Abandonou-se o monopólio das classificações universais e pasteurizadas, em detrimento à identificação do sistema nocional que é útil para aquele domínio. Citamos exemplos de termos sinônimos de LDs e chamamos atenção para o fato de que, em sua maioria, esses termos remetem à noção de língua, o que foi substituído pela metáfora do sistema, considerada mais apropriada pelo Unicos. Daí o nome, Sistemas de Organização do Conhecimento, SOCs. Fazemos um estudo comparativo entre SOCs e LDs, considerando as dimensões aplicação, contexto, estrutura e tipologia, no qual fica em evidência que os SOCs, além de cobrirem a organização física, como as LDs, ainda enfocam ambientes digitais. SOC, portanto, é um termo mais amplo que LD. E o que são SOCs? SOCs são mecanismos para organizar conteúdos e esquemas semânticos de conceitos evocados por termos padronizados a fim de facilitar a gestão do conhecimento e sua recuperação. Os tipos de SOCs foram agrupados por função no eixo X e estrutura no eixo Y, na figura de Zeng, que por sua vez se baseou em Rod. Quanto à estrutura, a escala avança de uma dimensão para N, de baixo para cima temos o grupo de lista de termos, como os anéis de sinônimos, ao grupo modelos relacionais, como tesauros e ontologias. No artigo exploramos cada um desses tipos. Na parte inferior, observamos as funções e as cargas nos SOCs. Então, eliminar a ambiguidade, por exemplo, o primeiro deles, tem uma carga maior nos tesauros. E assim por diante. Olhando um pouco para as relações semânticas, como não mencionar a teoria da classificação facetada de Ranganathan? Classificar é agrupar os elementos em classes, com um propósito e um ponto de vista,
utilizando características específicas ao comparar similaridades e diferenças. Classificações devem ser ajustadas quando houver deslocamento, seja de tempo, espaço ou outras, ou seja, não são permanentes. Na rede hierárquica, cada nó possui um único pai. Na rede relacional, existem instantes de subordinação. A hierarquia, ela se dá conforme o caminho que o usuário escolheu trilhar. Temos um exemplo de cada nesse slide. Então, rede hierárquica. No contexto de sala de aula, por exemplo, os animais podem ser classificados como vertebrados ou invertebrados. Um exemplo de rede relacional, então, no contexto de um restaurante, agora os animais, eles são carnes, então, podem ser do tipo bovina, suína, ave, peixe. Em uma cultura em que não se come carne bovina, essa classe, por exemplo, seria eliminada. O usuário, nesse modelo, procurando por um salame de carne suína, pode navegar pelas carnes ou pelos embutidos. As facetas são como faces de um diamante e designam classes, categorias, características, critérios, aspectos, componentes, filtros, ou seja, os nós da rede. A árvore à esquerda normalmente representa a estrutura hierárquica, mas se houver ramos enxertados, nos termos do próprio Ranganathan, então ela será relacional. Falamos rapidamente sobre a teoria do conceito de data no artigo. Os SOCs são sistemas de conceito e o conceito é a unidade mais elementar do conhecimento. Os níveis de representação podem ser 4. Nível da propriedade, do conceito, da combinação de conceitos e sistema. Sistema é o próprio SOC. No exemplo, temos a classe embarcação com os tipos marítima e aérea, sem esgotar as possibilidades, e um exemplo da relação parte-todo, os componentes de um navio, também não exaustivos. Por quê? Porque o SOC não precisa conter tudo, ele é um recorte da realidade. Mencionamos como algumas escolhas na organização do conhecimento podem interferir positivo ou negativamente na experiência do usuário. Um exemplo, anéis de sinônimos, eles expandem a busca, trazendo mais opções para o usuário explorar, aumentando as chances de encontrar o que ele procura. Arquivos de autoridade ensinam e, ao mesmo tempo, reforçam os termos preferenciais, facilitando a comunicação. Tesauros trazem mais flexibilidade de caminho de navegação por tópicos afins, as facetas. As ontologias, elas permitem que os computadores, além de humanos, manipulem os significados, aumentando significativamente o volume de correlações, alargando o escopo de possibilidades para o usuário. Finalizando, apresento aqui um mapa mental para reunir os fundamentos do artigo. E as figuras são particularmente úteis nesse empenho. Então, da esquerda para a direita, nós temos aqui o plano comum para comunicação usuário-sistema, então a sopa de letras. Conceitos existem na sua relação com os outros, ou seja, temos aqui o emaranhado, né, de fios. Múltiplos termos para as LDs, então mais do mesmo. Os SOCs é um termo mais abrangente. Aí temos as SOCs na relação aqui de função com estrutura. Temos as duas teorias, teoria da classificação facetada, instantes de hierarquia, né, a árvore dos ramos enxertados. Temos a teoria do conceito, SOCs, como redes de conceitos. E, por fim, temos aqui a organização do conhecimento afetando a experiência do usuário. Deixo aqui algumas perguntas a serem respondidas na elaboração de um SOC. Então, quais classes utilizar, em que domínio, com qual nível de detalhe, quais relações semânticas são mais úteis para o objetivo pretendido, como o contexto influencia o modelo. Termino aqui essa breve apresentação, convidando você a ler o artigo completo.
Agradeço a oportunidade e até a próxima.